Alunos, essa nossa videoaula sobre redação de notícias, entrevistas e boletins. Mas antes da gente entrar de fato na redação desses três formatos, né, a gente vai entender um pouquinho por que as pessoas ligam o rádio. É que as respostas podem nos ajudar a encontrar pautas para notícias, boletins e entrevistas, ok? Então vamos lá. O ouvinte, ele sempre está à procura de um desses itens. O primeiro deles é a hora certa, né? Milhões de pessoas ligam o rádio todos os dias atrás dessa simples informação, que é a hora, né? Por isso, no rádio, a hora deve ser informada a todo tempo. As pessoas também querem saber sobre emergências, blackouts, alagamentos, colapsos no trânsito, incêndios, salvamentos de pessoas. As pessoas querem saber o que está acontecendo naquele local e naquele momento. O público também se interessa por denúncias, por exemplo, mau uso do dinheiro público, desrespeito para com o consumidor, cobrança de propinas. É que o jornalismo investigativo ele desperta a atenção dos ouvintes e gera novas denúncias e também diferencia o conteúdo da rádio. Além disso, as pessoas ligam o rádio para saber sobre atos do governo. Tudo que as autoridades fazem ou geralmente não fazem e tem impacto na vida das pessoas, por exemplo, aumento de impostos, financiamento da casa própria, aumento da mensalidade escolar, aposentadoria, tudo isso precisa ser noticiado e mais, precisa ser explicado para que as pessoas entendam o que vai mudar de fato na vida delas. As pessoas também ligam o rádio para ouvir informações sobre conflitos e debates. Tudo que muda na vida das pessoas pode ser tema de debate, pode ser tema de discussão, principalmente se o tema for polêmico, né? As pessoas também querem saber sobre saúde, novidades na medicina, tratamentos, novos medicamentos, explicações sobre sintomas de doenças, como viver melhor, como manter a forma. Todos esses temas são obrigatórios em rádio. As pessoas querem saber, principalmente agora, em que o estilo de vida saudável está tão em voga, né? Mas o risco é da gente transformar a emissora de rádio num consultório, se a gente começar a falar só de notícia de saúde. Então, isso deve ser evitado, deve ser usado com parcimônia. E também é fundamental que as informações transmitidas sejam de fontes fidedignas, né? Sejam de pessoas em que a gente confie, que realmente possam falar sobre aquele assunto. Porque saúde é um tema muito sério, né? As pessoas também ligam o rádio para fazer reclamações ou ouvir reclamações de outras pessoas e tentar encontrar a solução, né? A gente sempre tem que levar ao ar as reclamações mais importantes dos nossos ouvintes, dando preferência àquelas que dizem respeito a uma comunidade e não só um grupo pequeno de pessoas. E também é fundamental a gente ir em busca das respostas. Não é simplesmente jogar a reclamação no ar e não fazer mais nada, né? As pessoas também querem saber soluções simples para problemas que aparentemente não têm solução. Então, essa ação torna a rádio uma emissora útil na vida das pessoas. As pessoas também ligam a rádio para ouvir a previsão do tempo. Então, a gente sempre tem que dar informações regulares sobre as condições do tempo, elas são fundamentais. Esse serviço na rádio ele é fundamental durante toda a programação. Por quê? Porque isso vai determinar a vida das pessoas, que roupa que elas vão vestir, os trajetos que elas vão tomar, a decisão do que ela vai fazer naquele dia, se vai sair mais cedo para o trabalho. Enfim, as pessoas são curiosas a respeito do tempo. Elas também querem saber sobre esportes. Então a gente transmite partidas, informa o placar da rodada, apresenta entrevistas com jogadores, técnicos, isso mobiliza a atenção dos ouvintes. E principalmente eles gostam de ouvir informações sobre trânsito e estradas. É o tipo de notícia obrigatória, né? Porque milhões de motoristas vão estar ouvindo a rádio dentro dos carros, né? E se a gente informa, por exemplo, caminhos alternativos para sair de congestionamentos, a gente vai estar facilitando a vida do ouvinte e ele vai continuar ligado na nossa rádio. Então, esses foram alguns motivos do porquê as pessoas ligam o rádio, que vão ajudar muito a gente ter ideias para as notícias, entrevistas e boletins. Agora a gente vai entrar na redação de notícias para a rádio. Primeiro,
vamos ver algumas definições, né? As definições de notícias são várias. A mais clássica delas é: se um cachorro morde o homem, não é notícia, mas se o homem morde o cachorro, é notícia. Outra, notícia é o imediato, o importante, uma coisa que tem impacto na vida das pessoas. Outra definição, informação, exposição sucinta de um assunto. Ou ainda, em toda notícia existem 3 elementos significativos: um fato que implica algum gênero de ação, uma informação onde se descreve ou relata a ação em termos compreensíveis e um público ao qual se dirige essas notícias através dos meios de comunicação. Essa última é uma definição mais completa, né, do que seria notícia. E não para por aí, existem várias outras definições, né? Os manuais britânicos citam que notícia é aquilo que interessa às pessoas, aquilo que provoca a reação de isso me diz respeito no ouvinte ou no telespectador. E nas redações, é difícil a gente saber de um jornalista a definição exata para o que é notícia, mas em geral, os jornalistas tratam do assunto de forma empírica, né, prática. Eles sempre são motivados pelo faro jornalístico em torno de determinado fato, né? Eles não sabem muito bem a definição, mas sabem quando é notícia e quando não é notícia. Vamos falar sobre alguns aspectos comuns da notícia. O Andrew Boyd reuniu elementos de grandes notícias e analisou os aspectos que são comuns a todas elas. Ele concluiu que todas tinham o seguinte: proximidade. Por quê? Porque a notícia precisa falar de algo que será de interesse do ouvinte. Temas relevantes, em geral, são aqueles temas próximos. Um grande problema de outras pessoas é muito menos importante do que um problema nosso. Entre um tremor de terra no Chile, sem vítimas e sem implicações, aqui no Brasil, por exemplo, e um buraco na nossa rua, prefira o buraco. Ele é muito mais próximo e vai impactar a vida das pessoas que moram aqui. As notícias também têm que ter relevância. O assunto ele deve ser de interesse do maior número de pessoas possível e ele deve ter utilidade para a vida dessas pessoas. Em geral, os jornalistas eles não pensam com a cabeça do ouvinte e elegem como interessantes alguns assuntos sem a menor importância. Mas a gente não deve fazer isso. A gente tem que pensar se aquele assunto seria relevante para o nosso ouvinte. Outra característica é o imediatismo. Segundo o jornalista Martin Meyer, o jornal de ontem serve para embrulhar peixe. Ou seja, a notícia de ontem já não serve mais para ser notícia, né, para informar as pessoas. O que importa é o imediato. Além disso, a força do rádio é de relatar para as pessoas o que está acontecendo aqui e agora. Então, a gente, ao pensar em notícias para rádio, tem que pensar nessa característica do imediatismo. Além disso, as notícias têm que ter interesse. A gente tem que somar o que a audiência precisa saber com o que ela quer saber. Isso é difícil de se acertar, mas a gente precisa pensar nisso, né? O que seria de interesse do nosso ouvinte, o que seria interessante que ele soubesse. E se a gente erra na dose, é fatal, pode acarretar perda de audiência, credibilidade ou os dois. Então, a gente tem que encontrar o equilíbrio entre o que as pessoas precisam saber e o que elas querem saber. As notícias também têm um pouquinho de drama. Por exemplo, perigo, aventura, conflitos, perseguições, crimes normalmente geram ou rendem grandes notícias e geralmente bastante apelativas, né? Então a arte é contar a história, narrar os fatos sem perder a integridade e a credibilidade e sem cair na tentação de inventar uma novela. E algumas notícias também têm entretenimento. É que os jornalistas, eles gostam apenas de assuntos sérios, né? Mas eles se esquecem que os ouvintes também usam o rádio como companhia. A gente não está falando aqui para maquiar a realidade, mas a gente também tem que noticiar o que o ouvinte vai gostar, né? O que vai fazer ele sorrir. Então vamos lá, essas foram as características ou os aspectos comuns da maioria das notícias. Agora, quais são os tipos de notícias? Existe a notícia estrita, que é o tipo mais frequente, também chamado de nota, e ela é dada principalmente nos serviços de hora em hora das rádios. Temos também a notícia com citação. As notícias com citações ou com voz, que a gente pode dizer também, elas têm uma estrutura geral
similar à estrutura da notícia escrita, mas elas têm alguns dados expressados pela voz do personagem, ou do protagonista, ou da fonte daquela notícia. E a gente tem notícia com entrevista. Elas têm as vantagens de todas as outras e, além disso, tem o interesse humano que a própria entrevista desperta. Então, vamos falar um pouco mais sobre a notícia escrita. Notícia escrita é o tipo mais frequente, como eu já falei, principalmente nos serviços de hora em hora das rádios, também é conhecido como nota. E em contraste com a estrutura clássica da pirâmide invertida, que a gente começa o texto na imprensa escrita, a notícia de rádio escrita, ela não vem numa ordem decrescente de informações, não. Ela começa com uma introdução no lugar desse lead, uma introdução que deve ser breve, simples, para atrair a atenção do ouvinte e despertar interesse para que ele continue ouvindo aquela notícia. E para conseguir isso, a gente precisa usar nessa entrada, nessa introdução, os dados mais atrativos ou importantes da informação. Geralmente, a gente vai encontrar a resposta ao que, o que aconteceu, né? E algumas variações ao quem esteve envolvido no que aconteceu e ao como aconteceu, dependendo do que vai estar mais evidente naquela notícia. E a gente nunca coloca no início da notícia o nome de alguém desconhecido e também a gente não abre com números. Listas estatísticas ou números, eles só iniciam a notícia se forem a informação mais importante. E o nome de alguém só abre a notícia caso a pessoa seja tão popular que só o nome, por si só, vai exercer um efeito de alerta de atenção ao ouvinte. Fora isso, não começamos notícias com listas, com números e com o nome de pessoas. Além disso, essa entrada, essa introdução da notícia escrita deve ser breve e simples, sem simplificar tanto que a notícia perca o interesse e sem ser tão breve que produza um efeito telegráfico. Facilita a gente pensar o que a gente quer dizer com aquela notícia e transmitir com uma estrutura linear simples. E depois dessa introdução, aí vão seguir os parágrafos com as mesmas características de simplicidade e brevidade com as outras informações da notícia, né? Em cada novo parágrafo, a gente vai incluir um ou dois novos dados e vai falar um dado redundante, algum dado que a gente já falou para relembrar o ouvinte. Lembram daquela técnica da espiral? É isso. E a estrutura da notícia radiofônica escrita, ela se conclui com um encerramento. O papel desse encerramento é importantíssimo. Ele recupera o essencial da notícia de forma atraente e fixa o que foi transmitido. A ideia é deixar o interesse do ouvinte em nível elevado. Por quê? Porque aí vai facilitar que ele tenha atenção para a próxima informação ou vai fixar o interesse naquela informação caso seja a última notícia. Mas conseguir um bom encerramento é mais difícil do que conseguir uma boa entrada, porque a gente já não tem mais o interesse pelo desconhecido do ouvinte, porque a notícia já não é mais desconhecida. Mas a gente consegue sim fazer um bom fechamento da notícia. Aqui a gente tem um script com um exemplo de uma notícia escrita, né? Tem o cabeçalho, onde vem o nome do redator, a data, a retranca, a fonte, o tempo de duração dessa notícia, que a gente conta a cada linha de 70 toques, corresponde mais ou menos a 5 segundos de locução, e a validade dessa notícia, até quando ela pode ir ao ar sem prejuízos na informação. Então, a gente vê aqui na lauda que só tem texto para o locutor da notícia ler, não tem nada entre essas frases, né? Já as notícias com citações ou com voz, elas têm uma estrutura muito parecida com a notícia escrita, mas alguns dados dela são expressados pela voz da fonte, né? O protagonista dos fatos, o personagem da nossa matéria. Esse recurso ele é muito aconselhável por várias razões. Por quê? Porque a notícia ganha ritmo e sustentação, já que vai ter mudanças de voz. Tem a voz do locutor, tem a voz do entrevistado, isso vai dando ritmo, né? E também isso inclui o cenário sonoro dos fatos, porque essas gravações com as fontes normalmente são feitas no local do fato. Então, traz o cenário sonoro para dentro da notícia. E esse cenário sonoro, ele é transmissor de informação por si próprio. E essa fórmula, né, de colocar
voz na notícia, aumenta a sensação de participação e a notícia ganha credibilidade e exatidão. Mas Mas para que a gente inclua citações em uma notícia, elas devem reunir as qualidades exigidas pelo texto radiofônico. Se as sonoras, se as falas não tiverem ideias claras e concisas, a gente pode produzir um efeito indesejado, contrário ao que a gente quer, que é explicitar mais o fato, quer trazer mais informações. Mas se a sonora for confusa, isso não vai dar certo, a gente não vai alcançar o que a gente deseja. E, em geral, a citação ela não aparece na entrada da notícia, ela vem nos parágrafos seguintes, E as citações, elas devem ter uma extensão mínima, não pode ser muito curta a ponto de não dar para entender que aquilo é uma fala de uma pessoa. E também devem concordar com o texto na sucessão lógica de ideias, A gente sempre vai organizar onde vem a sonora depois que a gente introduz essa sonora. E é nessa hora que a gente tem que ter cuidado com a dupla informação. Por exemplo, na frase intermediária que vai introduzir a citação, a gente fala assim: o deputado trabalhista John Weston diz que o governo está tentando reduzir os gastos com o serviço de saúde às custas da população. Aí entra a citação, entra a voz do deputado. Esse governo está tentando acabar com o Serviço Nacional de Saúde às custas da população. Não ficou repetitivo? Então, para evitar isso, a gente tem que trocar a frase introdutória da sonora. A gente tem que saber o que vai ser dito na sonora, na citação, e a gente vai trocar a frase que introduz essa sonora. Então, por exemplo, o deputado trabalhista John Weston disse que as notícias econômicas serão um golpe para todos. É um exemplo. Aí poderia vir ele falando: esse governo está tentando acabar com o Serviço Nacional de Saúde às custas da população. Porque aí não repete, Essa dupla informação, ela deve ser sempre evitada, porque ela antecipa para o ouvinte o que ele vai ouvir na sonora, na resposta. Isso tira todo o impacto que tem na entrevista. E as notícias de rádio, elas têm que causar impacto. Agora, nesse slide, vocês veem um script de uma notícia com uma citação. Vocês veem que tem a fala do locutor, depois é introduzida a citação. Antigamente usava-se fita, Hoje em dia a gente vai colocar o nome do arquivo. E depois o locutor continua a notícia. Tem que sempre ter a mesma coisa: o cabeçalho, o nome do redator, a data, a retranca, a fonte, o tempo de duração, que seria o tempo de duração do texto mais a sonora, e a validade, até quando essa notícia pode ir ao ar. Agora, as notícias com entrevista. A notícia com entrevista tem uma estrutura bastante diferente das outras anteriores que a gente já viu. Ela tem um início atrativo, onde a gente vai responder a resposta ao quem, Quem é essa pessoa, e habitualmente ao o que essa pessoa fez. Nesse início, as normas são as mesmas da notícia escrita, brevidade, clareza, objetividade. E depois a gente segue com a entrevista, que pode cumprir duas funções: fornecer dados do fato e dar a resposta do porquê aquilo aconteceu. No primeiro caso, quando a gente fornece dados do fato, é uma entrevista mais rápida, com perguntas breves e respostas curtas. A fonte oferece os dados que ela tem. No segundo caso, sobre o porquê daquele fato, a entrevista é mais curta, só tem a finalidade de explicar o porquê, seja por parte de um dos responsáveis por aquele fato, seja por parte de um expert no assunto, e é o jornalista que vai dar o restante das informações: como, quando, onde. E as notícias com entrevistas, elas unem as vantagens de todas as outras e o interesse humano que a própria entrevista desperta. Aí vocês veem um script de uma notícia com entrevista, que tem as falas do locutor, depois entra a entrevista, e aí depois está dizendo aqui que a matéria pode ser finalizada pelo repórter, ou pode ser inserido um comentário a ser feito pelo locutor ou âncora do jornal. Na próxima videoaula, vocês vão saber quais são os tipos de entrevistas para a rádio.